Bem, pessoal, nesta nova videoaula, o objetivo agora é nós aprendermos como funciona a função lógica OU, que ela segue a mesma lógica da função e, porém, com a seguinte diferença: a função OU, ela determina uma condição para um intervalo de células ou vários intervalos de célula. No entanto, mesmo que apenas uma célula deste intervalo atenda à condição, ela vai assumir um valor verdadeiro. Então, a função lógica OU também trabalha com a ideia de respostas verdadeiro e falso, tá? Onde eu tenho uma condição que segue a lógica do OU. Por exemplo, vamos tentar ver isso na prática, porque eu percebo que para que a gente entenda as funções lógicas, tanto a C, quanto a E, quanto a OU, tu tem que ter uma certa calma para não se confundir, ou não para não se confundir no sentido aonde que tu vai usar determinada função. Eu criei um cenário aqui para a gente trabalhar com três funções nesse exercício. A primeira delas, que é a ênfase desta videoaula, é a função lógica OU. Depois, a gente vai ver a função lógica C. Eu acho que vocês já podem perceber que em todas as videoaulas que eu estou fazendo deste quarto módulo, a função C está sempre aparecendo, porque ela está atrelada às outras funções. E aí nós vamos conhecer uma outra função, porém que não é lógica e sim estatística, que é a função conte-C para o Calc ou contar-C para o Excel. Bem, que cenário eu criei para ilustrar como funcionam as funções? Imaginem um determinado departamento que faz inspeção de veículos, tá? E este departamento criou uma planilha de controle, onde esta planilha vai dizer se na coluna resultado o carro está aprovado na vistoria ou na inspeção ou não. E se ele não foi aprovado, quantas infrações ele teve? Bem, então, deixa eu mostrar como que eu criei essa tabela. Uma tabela simples, poderia pensá-la muito mais complexa, mas vamos tentar tornar este exercício fácil de entender. Criei uma tabela, uma coluna chamada código, onde eu crio códigos aleatórios aqui, como se correspondessem a carros. Eu poderia ter colocado aqui nomes de carros também, não tem problema. Criei uma coluna chamada nível de CO2, uma outra chamada pneus, uma próxima suspensão, luzes, e aí uma outra chamada situação, a próxima resultado e ainda número de infrações. Estas colunas que aparecem em verde, que são relativas ao veículo, dizem o quê? Que tipo de infração que pode ser vistoriada. E aqui vale a pena ressaltar que é um cenário fictício. Tá? Vocês poderiam colocar outros dados, outros elementos nessas colunas, tá? Mas eu optei por estes 4. Bom, imagine que este carro primeiro aqui vem para fazer uma vistoria e aí o funcionário tem essa planilha. Na coluna situação, aqui eu vou trabalhar com a função OU, porque vejam bem, qual é a ideia? O funcionário está verificando o carro. Ele vai olhar o nível de CO2 do carro. Está ok? Beleza, não vai preencher nada na coluna, na linha. Para a coluna pneus, opa, deu problema no pneu do carro, então tá com uma infração aqui no pneu. Vejam que quando
eu digito o X maiúsculo aqui, poderia ser um minúsculo, se eu tivesse configurado como tal, mudou a minha sentença aqui. Antes estava falso, agora está verdadeiro. Significa o quê? Que a situação desta coluna, onde aparecer o X, significa que houve uma infração e que o resultado, havendo uma infração, na vistoria o carro não vai ser aprovado. Por quê? Se eu estou falando de vistoria, eu estou falando de inspeção, nenhum dos itens que eu estou vistoriando pode não estar aprovado. Então, apareceu uma infração, logo o meu carro foi reprovado. Bom, então aqui a lógica é essa. Agora vamos criar um outro cenário. Um outro carro veio e está com problema em todos os itens que são avaliados. Aparece a situação como verdadeiro, mostrando que a inspeção acusou verdade nos itens em que o funcionário vistoriou. Logo, sendo verdade, o resultado foi o carro reprovado com 4 infrações. E aí eu poderia estar preenchendo aqui, vocês podem observar que isto vai mudando, tá? Vamos ver então como que eu fiz para configurar esta tabela de modo que apareça, que ela capte esses dados e mostre os resultados. Vamos ver primeiro a coluna situação, onde eu estou trabalhando com a função lógica ou. Como é que eu fiz essa função? A sintaxe dela é muito simples. Eu chamo a função, sinal de igualdade, a função ou pela designação o e o U maiúsculo. Ou, abro parêntese e digo quais são as células que eu quero criar uma sentença. Então, veja, a função E, eu crio uma célula e outra. E na função lógica ou, eu crio várias células. Bem, a célula C4 é igual a X maiúsculo, ou seja, o conteúdo da célula C4 possui um caractere igual a X maiúsculo. Aqui, se eu quisesse que fosse minúsculo, era aqui que eu ia colocar minúsculo, tá? Se verdadeiro, vai dizer a resposta verdade, né? Vai adiante. A célula D4, o conteúdo dela possui um X? Eu estou vendo ali que possui, né? Aqui o D e o 4 tem um X. Verdadeiro. Neste caso aqui seria falso porque não tem, né? Para a próxima sentença, o E4 vai ser falso e o F4 vai ser falso. Mas, se tem 3 falsos e um verdadeiro, por que está mostrando o verdadeiro? E é aqui que eu quero chegar quando eu vou explicar a diferença da função e da função ou. A função e, a resposta só vai ser verdadeira quando as duas sentenças forem verdadeiras. O contrário, ela assume como falso. A função ou, se uma das sentenças for verdadeira, ela já toma o resultado como verdadeiro, porque está seguindo a lógica de ou uma coisa ou outra, podendo ser todas, mas é ou uma ou outra. Bem, então aqui eu também sigo a ideia da referência relativa. Eu vou arrastar, clico aqui e arrasto, eu não preciso copiar, fazer novamente a fórmula. Automaticamente o calc copia a sentença, tá? E aqui eu não preciso usar o cifrão, porque eu não estou trabalhando com números, né? Eu estou trabalhando com valores iguais em todas essas células aqui. O caractere que vai ser usado é o X, então não preciso fixar como absoluto uma determinada linha ou coluna. Bem, então, que fique claro, a função ou trabalha com sentenças em que uma sendo verdadeira, o resultado é verdadeiro, do contrário será falso.
Agora vamos para a coluna resultado, em que eu chamo a função C. Bom, se o resultado da coluna G, linha 4, for verdadeiro, ou seja, for igual a 1, mostre reprovado. Do contrário, aprovado. Ou seja, se houve algum item na hora da inspeção que o funcionário marcou como X, significa que o carro tem problema, não pode ser aprovado. Então, se é verdadeiro, o carro é reprovado, se não, é falso, né? E aí vai ser aprovado. Eu vou apagar aqui para vocês entenderem a lógica, tá? E vou copiar a sentença para baixo, a fórmula arrastando e copiando. Muito bem. Vamos analisar essa última linha aqui, da coluna H, linha 11. O carro código 3455BA não teve nenhum item desses com problema. Logo, a situação é falsa. Por quê? Porque não houve sinalização na hora da inspeção. Logo, se é falsa, não tem itens a consertar, o carro está aprovado e nenhum número de infração. Agora, vamos tentar entender como que eu fiz para calcular esta última coluna. Ou seja, sempre que eu sempre que eu digitar ou inserir um determinado valor numa célula, a função vai capturar esse valor e contar quantas vezes ele acontece. Vocês podem observar que eu vou apagar um X aqui, tá 4, vai ter que passar a ficar 3. Mudou aqui para 3, né? Mudou para 3 aqui. Então, a ideia da função contar-se no Excel ou conte-se no Calc é fazer isso. Vamos ver como que é a sintaxe dela. Eu chamo a função conte-se. Tá? Eu quero mostrar uma coisa antes disso para vocês. Aonde que eu acho essas funções? Eu já falei em algumas videoaulas. Aqui no assistente de funções f de x, eu consigo chamar as funções. Vejam, ele já traz a função em que eu estou selecionado aqui, que eu cliquei no mouse. No 13 ele está dizendo que é a função conte-se, mas existem N funções aqui, tá? Se eu não sei a sintaxe para digitar, é só eu recorrer aqui ao f de x e chamar a função automaticamente, clicando nela. Bem, voltando à sintaxe. A sintaxe do conte-se é conte.c, abre parêntese, e diz que intervalo você quer contar para ver que caractere aparece. Então, vejam, eu disse para a função o seguinte: veja se no intervalo do C4 até o F4 aparece o X. Se aparecer o X, e esse código está incluído na função, eu não enxergo isso, ela é parte dela, ele incrementa quantas vezes o X aparece. Então, por isso que, se tiver 3x nesta linha, logo o conte-se vai contar quantas vezes o x está aparecendo. Eu poderia configurar outra letra. Poderia configurar, por exemplo, o A aqui. E à medida que eu digito um A, ele vai contar o A. Então, a ideia, pessoal, desta videoaula foi mostrar para vocês que eu consigo criar uma tabela usando inúmeras funções lógicas, de estatística, de matemática, mas isto depende do que eu quero fazer. Então, como vocês podem ver, o Calc, como o Excel, existem inúmeras possibilidades. Tem, inclusive, sistemas de banco que usam simuladores de financiamento, por exemplo, usando planilhas de cálculo com um determinado aplicativo. Então, para vocês verem a importância da gente estar aprendendo como usar uma planilha eletrônica. Eu espero que, nesta videoaula, vocês tenham conseguido entender de forma, eu sei que superficial, mas a ideia, então, da função ou,
da função estatística conte C e da função lógica C. Até a nossa próxima videoaula.